Olá pessoal, estamos de volta aqui para poder trabalhar com esse material de apoio, eu e o professor Ivo, do mês de junho. Então, vamos aqui à seguinte pergunta que está se discutindo nesse material, com relação à fração. Será que todas as pessoas têm dificuldade para achar uma parte que falta nas coisas do mundo? Então aí, tem várias coisas do mundo que não sabe, mas tem coisas e objetos, que é a borboleta falando, que nós usamos matemática com as frações. Então as frações utilizam, a matemática utiliza da fração para poder encontrar a parte que falta do todo. Então com ela, com as frações, nós dividimos um todo em partes iguais e tudo fica fácil. Veja um exemplo aqui embaixo. Esse todo aqui eu dividi em 4 retângulos iguais. Então, 4 retângulos. Pintei apenas 3. Isso significa que é a parte consumida, que pode ser assim, eu bebi, eu gastei 3 partes, eu comi 3 partes, 3 pedaços. Então, é uma parte que representa do todo. Esse branco aqui é a parte que falta, que sobrou. Quanto que sobrou desse aqui? Uma parte. Então, veja aqui que a parte pintada é 3/4. E o todo é 4 retângulo de 4. Então, fica um inteiro. Então, logo falta 1/4 a 3/4 para chegar a um inteiro. Então, numerador igual ao denominador. Então, isso aí é muito fácil, é só acrescentar o número que falta, a quantia, no numerador. Então, veja aqui, usando uma fração 2/7, por exemplo. Quanto que eu complemento 2/7 para chegar a um inteiro? Então, eu preciso de 5 no numerador, para o numerador ficar igual ao denominador. Logo, então, a fração que resulta para completar um inteiro é 5/7. Então, vejamos agora aqui essa questão aqui que nós temos aqui. Ó. Quanto falta nesse círculo para que 1/9 chegue a um inteiro? E todas elas vai ser uma fração que falta para que, completando com mais essa fração, chegue a um inteiro. Então, vamos começar aqui. 1/9 para chegar a um inteiro, vamos ter 8/9, porque eu tenho numerador e denominador igual. 1/2 a mesma coisa, tenho numerador e denominador igual. 1/3 mais 2/3 dá 3/3. 2/5 mais 3/5 dá 5/5. 5/6 dá 6/6. 3/8, 5/8 dá 8/8. Então, 3/10 mais 7/10 dá um inteiro. Ok? Então, ficou fácil complementar uma fração para poder ela chegar a um inteiro. Vamos para o número 2. Mariana bebeu 3/10 do litro de suco de laranja. Seu irmão bebeu 1/5. Responda, que fração do suco eles beberam? Então, numa questão dessa, eu aconselho fazer uma figura. Aqui eu fiz uma barra. Essa barra seria como se tivesse 10 copos de suco e a Mariana bebeu apenas 3 copos, que são o que estão marcados aqui, essas 3 partes pintadas. Então eu tenho o total da jarra, que representa essa barra toda, que são 10 copos ou 10 retângulozinhos aqui, e representa o denominador, o 10. O 10 aqui, que está embaixo, representa quantas partes eu dividi o todo. E a parte que foi pintada, 3, representa o numerador, quanto que foi consumida, quanto que foi usada. Muito bem. Então, o irmão bebeu 1/5 do suco, do mesmo suco que ela fez na jarra. Então, aí nós temos que ter a mesma figura, a mesma dimensão e dividir em 5 partes iguais agora. Então, nesse caso aqui, um exemplo que eu posso fazer assim. A parte do irmão eu dividi em 5 copos. E ele tomou 1 copo. Da Mariana, dividiu em 10 copos, ela tomou 3 copos. Então veja que essa parte aqui que o irmão bebeu, 1 copo, ele vai representar da irmã 2 copos. Olha lá. 2 copos da irmã que ela bebeu vai representar apenas 1 copo que o irmão bebeu. Então ali em cima do irmão dela, se projetasse na barra de cima, ficaria 2/10. Então 1/5 é equivalente, é igual a 2/10. São frações equivalentes.
Então, como é que eu chego à fração equivalente? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui o meu interesse é chegar ao denominador 10 para poder somar, porque Mariana consumiu 3 décimos. Então, eu multiplico por 2, então tenho 2 décimos. Logo, então, eu vou fazer a soma de 3 décimos, que é a parte da Mariana, mais 1/5 do seu irmão, que virou 2 décimos, que é igual a 2 décimos. Então, na soma, eu vou repetir o 10, que é o denominador, e vou somar os numeradores. 3 mais 2 dá 5. 5 sobre 10. Vou simplificar, porque são números múltiplos um do outro, então eu divido por 5. Então, eu tenho aqui 1/2. Logo, beberam ao todo 1/2 da jarra. Na letra B, que fração sobrou do litro de suco? Se junto eles beberam 1/2, e então quanto que falta para 1/2 chegar a 1 inteiro, é preciso de complementar para que o numerador seja igual ao denominador. Então está faltando 1/2 ali. Então a questão, letra B, sobrou do suco a metade, beber a metade, sobrar a metade. Vamos para a número 3. A número 3 consideramos o triângulo menor como uma unidade de medida. Quantos quadradinhos dessa malha ele vale? Então, ele vai valer 1 quadradinho. Então, eu tenho aqui 1 quadradinho. Na letra A, a fração 1/16. Porque eu tenho 1 quadradinho, dá 16 quadradinhos da malha. No triângulo vermelho, esse triângulo vermelho aqui, nós temos 4 triângulos aqui. Então, eu tenho 2 quadrados. Esses 2 quadrados eu vou ter a fração de 2/16. Então, eu tenho a fração 1/8. E o triângulo maior? Esse triângulo maior tem 4 triângulos, que são 2 quadrados, mais os 2 quadrados no centro. Tem esses 4 triângulos aqui e esses 2 quadrados no centro. Então, logo tem 4 quadrados. Então, 4/16, dividindo por 4, temos 1/4 aqui nessa divisão. 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4, simplificando a fração. E o paralelogramo? O paralelogramo tem 2 triângulos menores, que formam um quadrado, mais um quadrado aqui. Logo, temos 2 quadrados ali. 2/16 é a fração. Dividindo por 2, para simplificar, temos 1/8. E esse triângulo médio aqui tem a mesma quantidade do paralelogramo. Então, vale a mesma fração. Ele é igual a 2/16, que é igual a 1/8. Vamos então para a questão de número 8. Considerando o desenho do tangram dividido em 16 quadrados, descubra a fração do tangram da figura abaixo. Então, vamos ver esse navio aí, observando primeiro essa parte da vela aqui, que nós temos uma quantidade de triângulos ali dentro. Ó. Cada 2 triângulos desse eu tenho um retângulo, um quadrado. Então, observa que dentro dessa vela eu tenho 8 triângulos desse aqui. E do verde, que é ali da baixo, eu tenho 2 triângulos pequenos. E do paralelogramo eu vou ter 4 triângulos desses menores. Então, aqueles 8 triângulos amarelos formam 4 quadrados. Os 2 triângulos verdes formam um quadrado. E os 4 triângulos do paralelogramo formam também 2 quadrados. No total, eu tenho 7 quadrados aí. Então, a fração é 7/16, que não pode simplificar, porque 7/16 não tem nenhum fator que é múltiplo do outro. Vejamos, então, a próxima figura, o próximo desenho. Eu tenho um triângulo quadrado vermelho ali, que pode ser também um losango, 4 triângulos, 2 quadrados. Esses 2 triângulos aqui, na verdade, é um azul e um verde, tá 2 azuis ali. Então, nós vamos ter cada triângulo um quadrado, tem 2 quadrados. E aqui eu tenho aquele triângulo maior, que tem 4 triângulos pequenos e 2 quadrados. Então, eu tenho ali 4 quadrados. Então, no total, eu tenho 8 quadrados de 16, que é do total da malha. Simplificando, dividindo por 8, eu tenho 1/2. Vejamos, então, a outra figura. Eu tenho esse quadrado maior, que é muito parecido com aquele quadrado cor de abóbora,
que são 4 triângulos e 2 quadrados. Então tem 4 quadrados ali. Os triângulos verde e azul, eles vão ter um quadrado cada um, vão ter 2 quadrados. Então eu tenho 4 quadrados mais 2 quadrados por enquanto, dá 6. Do triângulo vermelho eu tenho 2 quadrados, então eu tenho 8 quadrados no total ali. Então a fração vai ser 8/16. 8 dividido por 8 é igual a 1, 16 dividido por 8 é igual a 2. Então vamos agora para a questão de número 9. Observe agora nessa questão que nós temos a figura aqui, ó. E essa figura representa aqui um losango e aqui um retângulo externo. Aqui uma figura oval e um quadrado interno. Aqui um triângulo com uma circunferência interna. E aqui eu tenho o losango externo e o retângulo interno. Aqui eu tenho o quadrado externo e o oval interno. Percebe-se então que há uma inversão da figura de cima com a de baixo. Ó, o losango está interno, embaixo o losango está externo e o retângulo vai para o centro, vai para dentro. Aqui é o oval que está dentro e o quadrado, o oval que está fora e o quadrado está dentro. Inverte, o oval vai para dentro e o quadrado vai para fora. Então nessa figura o triângulo está fora e a circunferência está dentro, inverte a circunferência fora e o triângulo dentro. Logo é aquela figura ali. Essa é a representação número 9. Ok? Então vamos respirar um pouquinho, interromper esse vídeo e ficamos para a próxima etapa para poder continuar com esse material de apoio. Um abraço e bons estudos para vocês.